a aula de hoje, certo? No tocante a anti-inflamatórios não esteroidais, certo? Então, pessoal, já estudamos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, né? Os fármacos que atuam tanto no sistema nervoso autônomo simpático quanto parasimpático. Já estudamos também duas classes de fármacos que atuam no sistema nervoso central, que são os hipnóticos e os ansiolíticos, né? Tratando tanto insônia quanto ansiedade. Hoje, a gente começa o estudo dos anti-inflamatórios, ou seja, a classe dos fármacos que vão tratar a inflamação, certo? Ou seja, o processo inflamatório. E eu coloquei aqui, ó, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, porque os anti-inflamatórios, eles podem se dividir em duas subclasses. Os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, que eu vou falar. Os não esteroidais que a gente vai estudar hoje são os seguintes: dipirona, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, paracetamol, ou seja, são anti-inflamatórios que não têm o núcleo esteroidal em sua composição, certo? Não são de natureza lipídica. Enquanto que os anti-inflamatórios esteroidais possuem o núcleo esteroidal em sua composição, por isso que a gente chama ele de esteroidal, são derivados de esteroides, logo são anti-inflamatórios esteroidais. Esses esteroidais, como prednisolona, dexametasona, betametasona, certo? Posso citar aqui também a prednisona, são os que a gente chama de corticoide, tá, gente? Então, os esteroidais são os corticoides. Então, eu posso chamar tanto de anti-inflamatório esteroidal, como eu posso chamar de corticoide. Aqui, os anti-inflamatórios não esteroides, tá? A gente chama eles de AINES, tá? Então, naturalmente, quando eu estiver dando a aula, vocês vão me ver falando sobre AINES, e AINES é a abreviação para anti-inflamatório não esteroidal, beleza? Então, na aula de hoje, a gente foca nesse grupo de medicamento. Na aula da semana que vem, a gente foca nos anti-inflamatórios esteroidais, tá? E aí, para que eu possa entender como vai atuar esses fármacos anti-inflamatórios, eu preciso primeiro entender um pouco sobre o processo inflamatório, tá? Então, o processo inflamatório é uma reação complexa, tá? Em tecidos vascularizados, é importante que se ressalte essa especificação, certo? Tem que ter vaso sanguíneo naquele local, e esse local vai estar sendo acometido por um agente nocivo, tá, gente? Então, esse agente nocivo pode ser estimulação elétrica, tá? Pode ser queimaduras, certo? Ou seja, agentes físicos, eletricidade, calor. Pode ser estímulos mecânicos, como é o caso de uma pancada ou de um corte, tá? Esse agente nocivo, ele pode ser um agente químico, como é o caso de substâncias corrosivas, ácidos fortes, bases fortes, tá? E também podem ser agentes biológicos, como é o caso dos micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Então, todos esses agentes nocivos são capazes de promover lesão no tecido, lesão essa que vai dar início a uma resposta inflamatória, tá? Então, toda resposta inflamatória, ela parte de uma lesão tecidual. E a gente visualiza alguns eventos mediante o processo inflamatório, como é o caso de acúmulo de líquidos, tá? Na região afetada, assim como migração leucocitária, tá? Para os tecidos extravasculares, ou seja, começa a sair do vaso água, plasma, também chamado de exudato, processo de exudação, certo? Sai esse líquido do vaso para o tecido e junto também saem as células de defesa, né? Até porque nosso organismo precisa se defender desses agentes nocivos. Então, eu começo a liberar os leucócitos, tá? Leucócitos aí eu posso citar macrófagos, neutrófilos e linfócitos do tipo T, tudo bem? Então,
Qual a finalidade desses eventos aqui? Ó? Acúmulo de líquido, extravasamento de leucócito para o tecido extravascular. É simplesmente a finalidade de destruir, tá? Diluir ou isolar, certo? Os agentes que estão provocando esta agressão. Se a gente visualiza isso como um agente biológico, bactéria, fungo, vírus, faz total sentido, né? Em algumas situações isso não vai se aplicar. Por exemplo, se sofrer uma queimadura, vai acontecer uma reação inflamatória. Aí ele começa a liberar líquido para diluir, destruir a queimadura? Não, né? Não faz sentido. Mas o nosso organismo não vai entender qual tipo de agente nocivo está cometendo. A questão é que foi nocivo, causou lesão tecidual, toda essa mecânica de resposta inflamatória vai ser ativada. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Com que intuito tudo isso da inflamação ela vai provocar? A cura, tá? Então, houve uma injúria, ou seja, uma lesão no tecido. Aqui está sendo especificada uma lesão, estimulação mecânica, né? Mais especificamente, um corte. Mediante a lesão tecidual, inicia-se o processo inflamatório para que, após o processo inflamatório, exista a cura, ou seja, o reparo tecidual, tá? Então você vai se perguntar agora, professor, se a inflamação tem o intuito de destruir, diluir e isolar os agentes agressores para que leve o tecido lesado ao reparo, por que eu vou utilizar um medicamento que vai combater esse processo inflamatório, tá? Então, pode até parecer contraditório, mas a questão é o seguinte, pessoal, que a inflamação ela é benéfica? É benéfica. Entretanto, o excesso da inflamação pode provocar os sintomas desagradáveis, tá? Ou seja, o que a gente não pode ter é a exacerbação e o aumento, a prolongação deste processo inflamatório. Porque, caso ele persista, os sintomas como febre, dor, vão ser persistentes, assim como pode finalizar com uma lesão no tecido ou um processo de necrose, onde a necrose é a morte celular com consequente perda da função, tá? E você não quer perder a função, não quer levar a célula à necrose, você quer levar ela ao reparo tecidual. Então, a inflamação exacerbada pode prejudicar este reparo tecidual. Por isso, é importante o uso de anti-inflamatórios em situação de inflamações exacerbadas. Então, aqui eu tenho uma representação de vasos sanguíneos em uma situação normal, tá? Então, aqui a arteríola, os capilares, as vênulas, tá? O tecido extravascular, algumas células de defesa já presentes nesses tecidos, tá? Entretanto, aqui é uma situação de normalidade, tá? Supondo em que o tecido sofreu uma lesão, vai iniciar o processo inflamatório. Primeira coisa que é caracterizada aqui, bem visível, é a vasodilatação, certo? Então, você vê que aumenta o calibre das arteríolas, dos capilares e das venas. Com o aumento do tamanho desses vasos, inicia-se o processo de extravasamento, tanto de líquido, exudação, né, o exudato, quanto de células de defesa, como é o caso dos neutrófilos e dos linfócitos, tá? Eles vão sair do vaso, vão para o tecido, para combater os agentes agressores, assim como vai liberar líquido para que esse líquido venha a causar a diluição e o isolamento dos agentes agressores, impedindo que o mesmo tenha acesso ao vaso, tá? Porque imagina aí, uma bactéria que tem acesso ao vaso sanguíneo e se dissemina no sangue, causa septicemia, tá bom? Então,
Imagina que o sangue está circulando dentro desse vaso, juntamente com proteínas aqui, ó, representadas de amarelo, juntamente com as células de defesa, tá? E aqui é a camada do vaso, a camada endotelial. Perceba que as células endoteliais estão justas, certo? Próximas umas das outras, porque isso é uma situação de normalidade. Uma vez que o tecido sofreu uma lesão, o vaso vai dilatar, como vocês podem visualizar nessa imagem à direita, e com a vasodilatação, as células endoteliais sofrem retração, ou seja, elas encurtam, e esse encurtamento faz com que elas se afastem umas das outras, criando este espaço perivascular, que conecta o conteúdo do vaso com o meio extravascular, ou seja, com o tecido extravascular. Logo, vai ter o extravasamento de líquido, plasma, exudação, que aí vai proteínas e água junto do plasma, assim como vai células de defesa também, e quando essas células de defesa passam para fora do vaso, a gente chama que isso foi uma diapedese, tá? A diapedese é a transferência das células de defesa do sangue para o tecido, e ela vai agora combater os agentes agressores que causaram aquela lesão tecidual, dando início eventualmente aí ao processo inflamatório, tá? Então, quais são os sinais cardeais da inflamação? São 5, tá? Quando se fala de inflamação, tende a pensar nesses 5 principais sinais da inflamação, que é o calor, tá, gente? Ou seja, calor entenda-se como aumento da temperatura ou febre, tá? Rubor, certo? Então, por que vai causar rubor? Rubor é uma vermelhidão na região do tecido inflamado, tá, gente? Esse rubor se dá devido à vasodilatação. Com a vasodilatação, os vasos se aproximam do tecido e aí a gente tem uma circulação sanguínea hiperemiada, ou seja, próxima da pele, que o sangue é vermelho, consequentemente, a circulação no local dá o aspecto à pele de vermelhidão, simplesmente porque os vasos se dilataram e ficaram mais próximos da epiderme, tá? E dando o aspecto de vermelhidão. Inchaço, porque o inchaço vocês já viram, né? Com a vasodilatação, retração endotelial, extravasamento de líquido causando edema, tá? Então, inchaço pode se entender também como edema. E dor, tá bom, gente? A dor também, vocês vão ver que eu vou mostrar como ocorre o processo da inflamação, vão ver que existem mecanismos que aumentam o processo doloroso no nosso organismo mediante processo inflamatório. Logo, é conveniente utilizar um anti-inflamatório para baixar a febre, para reduzir o rubor, para diminuir o inchaço, para reduzir a dor e para prevenir isso aqui, ó, perda de função, que isso é o pior sintoma que a inflamação pode causar naquele indivíduo, tá? Uma vez que a inflamação persistir, a perda de função, ou seja, aquela célula vir a ser submetida a um processo de necrose, ela vai morrer e ela não vai mais exercer a sua função, certo? Sendo essa o desfecho mais assim, negativo do processo inflamatório, tá bom? Lógico que pode ter outros desfechos também que não são interessantes, como, por exemplo, o aumento excessivo do calor e da febre pode causar distúrbios metabólicos, uma vez que as enzimas começam todas a serem desnaturadas, né? As enzimas em altas temperaturas são desnaturadas e deixa de fazer as reações metabólicas, consequentemente, pode haver alguma consequência grave. Por exemplo, crianças com temperatura muito elevadas, acima de 40, podem entrar em convulsão, sendo essa a maior preocupação das mães que têm crianças, né, recém-nascidos e que sempre tem também aquela dipironazinha a pronta entrega para, em situações de aumento da temperatura, prevenir este efeito, tá bom? Agora,
Sempre que, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, tá? Pode interromper, pode mandar uma pergunta aí que não tem problema não, tá? Eu vou seguindo aí a aula, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, show de bola. Então, com relação ao metabolismo do ácido araquidônico, certo? Uma coisa. Essa parte introdutória de inflamação, vocês veem em processo patológico, tá? Eu só faço uma breve revisão para a gente poder entender qual é a patologia que a gente está lidando com o uso desses fármacos, né? Não adianta eu chegar aqui, os anti-inflamatórios servem para isso e aquilo, se eu não sei como funciona a inflamação. Então, às vezes, o conhecimento está adormecido, eu só faço dar uma refrescada, tá? Uma breve recapitulada. Agora, aqui não, a partir daqui é conhecimento específico da farmacologia, estudar o metabolismo dessa substância ácido araquidônico. Então, quero que vocês olhem aqui essa membrana, tá? Suponha que isso é uma membrana de uma célula que sofreu uma lesão tecidual. Beleza, gente? Então, eu vou até desenhar aqui, essa cor não, vermelho. Suponha que isso aqui é um agente nocivo, tá? Porque eu não sei, pode ser calor, pode ser eletricidade, pode ser um choque mecânico, tá? Pode ser um corte, mas causou uma lesão aqui, nesse tecido, tá? Então, essa célula, essa membrana, ela vai ter início, né? Vai dar início à resposta inflamatória. Então, como é que se inicia? Estão vendo esses fosfolipídios de membrana aqui? Então, vai começar a partir dele, tá? A partir desse fosfolipídio de membrana, vai vir uma enzima aqui chamada fosfolipase A2. Essa enzima fosfolipase A2 atua sobre os fosfolipídios de membrana, transformando esses meros fosfolipídios em ácido araquidônico, tá? Essa substância ácido araquidônico vai sofrer ação de outra enzima, chamada ciclooxigenase. Para os mais íntimos, pode chamar ela de COX, que ela também responde, tá? Então, a COX vai transformar o ácido araquidônico em mediadores da inflamação, tá, gente? São esses mediadores da inflamação que são responsáveis por todo o processo que ocorre durante a inflamação. Então, vasodilatação são os mediadores inflamatórios. Aumento da temperatura, mediadores inflamatórios. Aumento da dor, mediadores inflamatórios. Beleza? Então, quem são esses mediadores inflamatórios? Produzidos pela ciclooxigenase, certo? Transformando o ácido araquidônico em prostaglandinas, certo? Já é um exemplo aí de mediador inflamatório. Posso citar prostaglandina D2, prostaglandina E2. E o que é que essas prostaglandinas vão fazer nas minhas células que estão em lesão tecidual? Vão vasodilatar, certo? Estão vendo aqui uma imagem de um vaso com as setas para fora. Essas setas para fora quer dizer que ele está aumentando de tamanho, ou seja, está dilatando. Com essa dilatação, eu tenho retração das células endoteliais, elas se afastam umas das outras, e eu tenho extravasamento de plasma, líquido, exudação, assim como de células inflamatórias, ou melhor, células de defesa, macrófagos, linfócitos e neutrófilos. Ok? Então, prostaglandina faz isso no vaso. Prostaglandina vai lá nos neurônios, provocar dor, tá? Aumentar a sensação dolorosa. Prostaglandinas vai lá no sistema nervoso central, especificamente no hipotálamo, aumenta a temperatura, porque o hipotálamo é um dos centros corticais mais importantes na regulação da temperatura, tá bom, pessoal? Então, as prostaglandinas vão lá e aumentam essa temperatura durante a inflamação. Agora, a COX também converte ácido araquidônico em outro mediador inflamatório, chamado de prostaciclinas. As prostaciclinas também
dilatam os vasos, certo, pessoal? Ou seja, é um efeito combinado, prostaglandina com prostaciclina, certo? Além de causar essa vasodilatação, as prostaciclinas causam efeito antiagregante plaquetário, tá? Ou seja, efeito parecido lá com o do AS, tá? O AS tem efeito antiagregante plaquetário, mas é por outro mecanismo. Depois eu vou explicar isso para vocês. A questão que é importante vocês entenderem aqui é que durante a inflamação eu tenho também efeito antiagregante plaquetário mediado pelas prostaciclinas, porque também durante a inflamação a ciclooxigenase converte ácido araquidônico em tromboxanos. E tromboxanos, TXA2, certo? Causa agregação de plaquetas. Para que a gente não forme um trombo durante o processo inflamatório, mediante a ação desses tromboxanos, então as prostaciclinas fazem efeito antiagregante. Tá bom, gente? Isso é mediante inflamação, tá bom? Imagina que a gente não tem prostaciclina. Lá no processo inflamatório, tromboxano formando trombo, de repente, esse trombo se desloca, faz uma tromboembolia, esse trombo, o processo inflamatório é crônico, esse trombo obstrui o vaso, aí tem uma isquemia, um AVC, tá? Então, para que não tenha uma sobressalência do efeito dos tromboxanos em causar efeito agregante plaquetário e possibilidade de formar um trombo, aí as prostaciclinas entram na jogada também, produzida pela COX, na inflamação, para simplesmente fazer o quê? Né? Equilibrar essa agregação plaquetária, tá? Tromboxano, agregante plaquetário, prostaciclina, antiagregante. Aí você pode dizer, professor, pode ter isso de hipotensão? Olha quanta vasodilatação, ó. Vasodilatação por prostaglandina, vasodilatação por prostaciclina. Então, o nosso organismo até entende isso como uma sobrecarga de dilatação do vaso, mediante processo inflamatório. A COX também produz o tromboxano, que faz vasoconstrição, tá? Apenas para gerar um equilíbrio, tá, gente? Não é que, vai dilatar ou não vai? Porque o tromboxano vai contrair. A prostaglandina e a prostaciclina vai dilatar. Então, o efeito que vai sobressair aí é o de vasodilatação. Mas para essa vasodilatação não ser tão intensa, né, e vir a provocar outras consequências, o tromboxano entra na jogada só para reduzir um pouquinho. Ó, baixa a bola aí, vocês que estão vasodilatando tudo. Também não é assim não. Vamos diminuir um pouquinho aí essa dilatação e ele vai causando umas vasoconstrição só para regular, tá? Então, entra como uma fonte de equilíbrio. Então, em termos mais diretos e objetivos para vocês, os mediadores inflamatórios que vão ter grande importância nesse processo inflamatório é a prostaglandina e a prostaciclina, que causam vasodilatação, ambos, e as prostaglandinas causam dor e febre, tá bom? Bora lá. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, eles apresentam três perfis de resposta, tá? A resposta dita anti-inflamatória como um todo, tá? Ou seja, reduzir a inflamação. E quando a gente fala em reduzir a inflamação, vocês sempre vão pensar no efeito vasodilatador, tá bem? Ou seja, ele tem efeito anti-inflamatório, então quer dizer que ele vai promover o quê? Vasoconstrição. Ele combate a vasodilatação. Que a vasodilatação está provocando o quê? A vasodilatação está provocando exudação, né? Saída de líquido, edema, e a vasodilatação também está migrando células inflamatórias para o tecido que vão combater o agente agressor. Logo, quando eu tenho um efeito anti-inflamatório, certo? Especificamente anti-inflamatório, eu digo que está promovendo uma vasoconstrição, tá? Eu quero que vocês foquem este pensamento em anti-inflamatório no efeito de vasoconstrição. Antipirético quer dizer que reduz a febre, tá, gente? Antipirético, piro, vem de fogo, de quente, tá?
Então, anti-fogo, anti-calor, anti-febre, tá? Então, reduz a temperatura corporal. E também esses anti-inflamatórios, eles vão ter ação analgésica, ou seja, diminui a sensação dolorosa. Tá? Então, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles reduzem o processo inflamatório, vasoconstrição, diminui a saída do líquido e a migração das células para o tecido lesado, diminui a febre e diminui também a dor, tá? Então, esse conjunto de efeitos aí caracteriza, tá, a resposta farmacológica dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá bom, gente? Então, como é que esses anti-inflamatórios, eles reduzem essa resposta, né? Como é que eles diminuem a vasodilatação? Como é que eles combatem a produção de prostaglandinas, prostaciclinas, diminuindo a dor e a febre e o efeito da inflamação propriamente dito, o inchaço, o edema? Simples, da seguinte maneira. Então, você está vendo aqui, certo? Aquela célula que foi lesada, os fosfolipídios de membrana sendo convertido em ácido araquidônico pela fosfolipase A2, o ácido araquidônico sendo convertido em ciclooxigenase, pela ciclooxigenase em prostaglandina, prostaciclina e tromboxanos. Só recapitulando, prostaglandinas importantes na vasodilatação, dor e febre. Prostaciclinas, vasodilatação e efeito antiagregante plaquetário. Tromboxanos, efeito de agregação plaquetária. Tudo bem? Então, gente, o que é que os anti-inflamatórios vão fazer? Os anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES, eles vão atuar nessa enzima, tá? Ciclooxigenase. Fazendo o que com ela? Bloqueando essa enzima. Então, esses AINES, eles se complexam na enzima, bloqueando a atividade dela. Depois que eles fazem isso com a enzima, resultado, o ácido araquidônico não vai ser mais transformado em prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Não vai mais, tá? E sem a presença desses mediadores inflamatórios, a inflamação não vai ser o quê? Né? Não vai ser mais exacerbada, tá? Porque eu estou tendo uma redução do processo inflamatório, uma vez que eu tenho bloqueio de ciclooxigenase, eu tenho redução da conversão do ácido araquidônico em mediadores inflamatórios, tá? Então, todos eles aí vai deixar de ser produzido, reduzindo o processo inflamatório, tá bom? Então, bora estudar essas enzimas que são inibidas, essas COX ou ciclooxigenase. A gente tem 3 isoformas no nosso organismo, COX-1, 2 e 3, tá? Primeiro a COX-1, certo? Essa enzima aqui, esverdeada, ela está expressa constitutivamente no nosso organismo. Professor, explica o que significa constitutivamente. Olha, pessoal, expressão constitutiva, eu estou falando que ela está nesse exato momento em atividade no meu organismo. Ah, professor, mas o senhor disse que é uma enzima que participa da inflamação, né? Ela não vai lá no ácido araquidônico converter esse ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. Por que ela está atuando agora no senhor? O senhor tem algum processo inflamatório em andamento? Não, certo? A COX-1 atua no processo inflamatório? Atua, mas ela atua também de forma constitutiva, ou seja, na ausência do processo inflamatório. Tudo bem, pessoal? Não é em qualquer situação, tá? Ela vai atuar onde ela está expressa, em 2 locais. Ela está expressa nas plaquetas, tá, pessoal? Fazendo o que na plaqueta, professor? Agregação plaquetária, é isso que a plaqueta faz, tá bom? Então, a COX-1, que está presente na plaqueta, certo, gente? Produz tromboxanos que fazem agregação plaquetária. Gente, isso é constitutivo, tá? Estou fazendo isso nesse exato momento. Se eu não fizer isso, eu vou ter uma hemorragia. E eu não posso ter uma hemorragia. Meu sangue não pode ficar fino, entendeu? Né? Essa expressão que se dá, né, para quando a gente tem efeito antiagregante plaquetário, o sangue fica fino, né? Fica incapaz de coagular. Esse sangue que fica incapaz de coagular, ele pode extravasar, ele pode sofrer hemorragia, infiltração, petequias, enfim, né, diversos problemas que eu posso evitar
uma vez que meu próprio organismo já tem COX-1 agora, nas plaquetas correndo nos meus vasos sanguíneos nesse exato momento, fazendo o quê? Essa COX-1 sem inflamação, viu? Transformando o ácido araquidônico em tromboxanos, que vai fazer a agregação plaquetária, tá? Então, ó, se for para auxiliar vocês, eu já coloco aqui, ó, que a COX-1 na plaqueta está produzindo tromboxanos, tá bom? TXA2, tá bom? Que é responsável pela agregação plaquetária. Ah, então ela vai fazer trombo? Não, ela não vai fazer um trombo. Ela só vai equilibrar para o sangue nem ficar tão fino, nem tão viscoso, tá bom? Homeostase. Aí, gente, essa COX, ela também pode estar presente na mucosa gástrica, tá bom? COX-1 expressa constitutivamente na mucosa gástrica, ela vai aferir proteção à nossa mucosa gástrica, tá, gente? Quem faz isso é a prostaciclina, tá bom? Prostaglandina I, também chamada de prostaciclina. Então, COX-1, nesse exato momento aqui, ó, que eu estou conversando com vocês, eu tenho COX-1 sem ter inflamação nenhuma, lá no meu estômago, na mucosa gástrica, células parietais, tá? Estimulando a produção destas prostaciclinas que vão liberar muco na mucosa. Esse muco protege o estômago da acidez gástrica, tá, gente? Prevenindo assim desconforto epigástrico, úlcera. Então veja, funções fisiológicas que a COX-1 é responsável por desempenhar no nosso organismo, mesmo isenta do processo inflamatório. Agora, começou o processo inflamatório lá naquele tecido, lá da pele, por exemplo, que sofreu um corte, COX-1 está constitutivo ali? Não, na pele não. Aí o que é que vai ser feito? Eu vou direcionar COX-1 para lá, eu vou produzir COX-1 para lá, certo? Porque essa COX-1 agora, mediante inflamação, ela vai converter ácido araquidônico nos mediadores inflamatórios, que vão vasodilatar, certo? Que vão causar febre, que vão causar dor. Beleza, gente? É importante saber isso. Agora, a COX-2, certo? A COX-2, só apagar isso aqui, ela, só um momento, a COX-2, ela não é constitutiva, certo? Enquanto eu estou falando com vocês, se eu não tiver nenhum processo inflamatório, assim espero que não tenha, eu não tenho COX-2 no meu organismo, certo? Porque a expressão dela é o quê? Induzível. Induzível pelo quê? Ela é induzível pela inflamação, tá? Então, eu tenho um processo inflamatório instaurado, meu organismo começa a produzir COX-2. COX-1 eu já tinha, mando para lá, ou até produzo mais COX-1. Agora, a COX-2 só se produz na inflamação. Beleza? Tá ok até aí? Então, o COX-2 é uma das responsáveis por potencializar a resposta inflamatória. De uma forma que os medicamentos que inibirem bem, seletivamente, esta enzima COX-2, vai ter uma boa resposta inflamatória. Beleza? Agora, gente, é muito difícil para vocês falar que a COX-2 ela é expressa de forma induzível, tá? E logo no terceiro tópico eu dizer que caiu por terra, né? Ó que coisa. Que professor FDP, né? Porque ele fala que é induzível. Eu já coloco isso na cabeça. COX-1 constitutiva, COX-2 induzida na inflamação. Aí agora ele já está falando que a COX-2 é constitutiva também em um local só no organismo, no endotélio. É isso aí, pessoal. Essa informação é uma informação dentro da farmacologia recente, porque ela foi do ano 2000, tá? Essa informação de que a COX-2 está constitutiva no endotélio é do ano 2000. Então, uma descoberta dentro da farmacologia para o ano 2000 é uma coisa recente, tá? Dada a importância dessa descoberta,
Eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso com vocês. O porquê se descobriram que tinha essa COX-2 constitutiva no endotélio. Né? Em todos os livros de farmacologia que você abrir, anteriores ao ano de 2008, tá? Vai ter lá dizendo que a COX-2 é só induzida, tá? Sem nenhuma exceção. Só induzida na inflamação, induzida na inflamação. E depois, com alguns eventos que ocorreram, descobriu a presença dela no endotélio, tá? Logo, marca essa exceção. A COX-2 é induzida, sim, mas ela pode encontrar-se constitutiva no endotélio. Então, eu agora, enquanto falo com vocês, já estou me reiterando, tá? Eu tenho COX-2, sim, nas células endoteliais dos vasos. Então, você olha para o vaso sanguíneo aqui, tá? Qual é a membrana endotelial? É essa daqui, ó, a mais interna que você tem, é a que está em contato com o sangue, tá? É a membrana endotelial, a camada endotelial. Essas células do endotélio têm COX-2, beleza? E a COX-3, pessoal? A COX-3 é uma COX que ela é induzida, tá? Essa daí é sem exceção, tá bom? Tranquilo, é induzida no processo inflamatório, mas ela tem uma preferência de atuação no sistema nervoso central, a nível de hipotálamo. Ou seja, pessoal, a COX-3 é uma enzima que converte o ácido araquidônico em prostaglandinas que vão aumentar a temperatura. Tá? Então, quando eu tiver um fármaco que ele é muito bom antipirético, ele diminui bem a febre, isso quer dizer que ele está bloqueando bem a COX-2. Se eu tenho um anti-inflamatório que, isso não é muito bom para baixar a febre não, tá? Então é porque ele não bloqueia bem quem? A COX-3, tá? Aí você vai dizer, então, professor, o responsável pelas produções das prostaglandinas que aumentam a temperatura no hipotálamo é COX-3? Não, ele não é o responsável. Ele é um dos que faz isso. Mas a COX-3 só faz isso. A COX-3 só produz prostaglandina para o hipotálamo aumentar a temperatura. Só. Se eu bloquear a COX-3, eu estou reduzindo só a temperatura. Não existe, mas supondo que existisse um fármaco que bloqueia só a COX-3, certo? Aí esse fármaco bloqueia só a COX-3. Então ele ia fazer o que na inflamação? Somente redução de temperatura. Não existe isso, tá? Porque vocês vão ver que os anti-inflamatórios, eles bloqueiam de forma variada, tanto a COX-1 como 2 como 3, tá? A COX-1, por exemplo, produz muitas prostaglandinas que vão para o sistema nervoso central aumentar a temperatura do corpo, tá? Mas lembrem-se que a COX-3 só está envolvida com produção de prostaglandina onde? No sistema nervoso central. E, consequentemente, está envolvida só com o aumento da temperatura, ou seja, com a febre. Então, gente, olha só os fármacos que a gente tem no mercado. Né? Não todos, né? Eu vou pegar aqui os mais famosos. Ácido acetil salicílico, tá? Na apresentação de aspirina, AS. Aspirina, 500 miligramas, efeito anti-inflamatório, analgésico, antitérmico. Lembrando que antipirético e antitérmico, mesma coisa, são sinônimos, tá, gente? Uma hora eu falo antipirético, outra antitérmico. Quer dizer a mesma coisa. E vocês veem que tem essa apresentação infantil do AS, né? 100 miligramas. É para paciente pediátrico. Vai fazer a mesma coisa que o de 500 no adulto, tá? Diminui a inflamação, efeito analgésico, antipirético. Agora, o ácido acetil salicílico na dose de 100, ele pode ser usado no adulto para um fim específico, que é o de antiagregante plaquetário. Vou voltar aqui a imagem só para ajudar vocês a entenderem isso. Na dose de 100 miligramas, o ácido acetil salicílico bloqueia a COX, reduzindo especificamente esta prostaglandina, tromboxano. Desculpa, essa prostaglandina não, meu. Esse mediador inflamatório, o tromboxano, tá? Então, ó, o AS, certo? Na dose de 100 miligramas em adulto, tem a função de inibir, principalmente, tá? Tromboxanos. Tromboxanos fazia o quê? Agregação plaquetária. Se o AS na dose de 100 bloqueia a ciclooxigenase, que converte tromboxanos, isso quer dizer que eu tenho uma redução da agregação plaquetária.
E essa redução da agregação plaquetária é um mecanismo usado para prevenção da formação de trombos, de possíveis isquemias, infarto, certo? AVC. Então, existem pessoas que são mais dispostas, né, a desenvolver um trombo, são chamadas de trombofilia, trombofílicos, tá? Então, uma pessoa que tem trombofilia tem a maior possibilidade de formar trombo, então tem que fazer um preventivo, usar diariamente 100 mg de AS, que os 100 mg de AS no adulto não diminui dor de cabeça, não diminui processo inflamatório, só vai fazer o quê? Não diminui febre, só vai fazer o quê? Efeito antiagregante. É o famoso afinar o sangue, tá bom? Dipirona. Dipirona é muito utilizada como analgésico, né? Dor de cabeça, mas ela também tem uma considerável ação antitérmica, tá? Então, são os seus dois focos principais, a da dipirona, ser utilizada como antitérmico e analgésico. O efeito anti-inflamatório dela é razoável, tá? Não é de referência. Quando se busca um efeito anti-inflamatório mais proeminente, vai-se em busca de outros tipos de anti-inflamatórios, não necessariamente dipirona. Quer ver um exemplo? Tens uma infecçãozinha na garganta, aí tu vai tomar um anti-inflamatório, aí você vai tomar dipirona, você não vai tomar dipirona, você vai tomar nimesulida, né? Ou seja, nimesulida tem um efeito anti-inflamatório mais pronunciado do que a dipirona, tá bom? A dipirona, ela é uma boa droga analgésica e também antitérmica, tá? Dara pediu para falar, pode ficar à vontade, Dara. Foi não, professor, meu celular deu um probleminha aqui. Ah, tudo bem, foi sem querer, tá valendo então. Então, ó, o paracetamol, gente, ele é bem parecido com a dipirona, né? No sentido de ser um bom analgésico, ser um bom antitérmico, tá? Ou seja, ele é muito bom para dor e febre, sendo que o Tilenol, ele não tem uma ação muito boa anti-inflamatória, tá? Então, na realidade, ele é muito pouco usado para inflamação. A dipirona ainda tem até um efeito anti-inflamatório mais pronunciado do que o paracetamol. Mas o paracetamol, entre esses aqui, é o que menos tem, tá? Você nunca vai ver uma pessoa com artrite reumatoide usando paracetamol. Você nunca vai ver um dentista prescrevendo paracetamol preventivo para um processo cirúrgico, né? Normalmente são outros tipos de AINES que eu vou falar no próximo slide. O diclofenaco já tem esse efeito anti-inflamatório um pouco mais pronunciado do que esses outros dois. O diclofenaco é um bom analgésico, certo? Ele reduz a febre, mesmo não sendo o foco dele, tá? Mas ainda assim reduz. Só que ele já apresenta uma boa vantagem em relação à dipirona e paracetamol no quesito efeito anti-inflamatório. Então, ó, supondo que você deu entrada no trauma com um acidente, tá? Você sofreu um acidente de moto, e aí escoriações, né? Alguns possíveis, algumas pancadas na região osteoarticular, e aí você precisa tomar um analgésico, né? Porque tá tudo doendo. E aquilo ali, ó, estímulo mecânico, causou o quê, hein? Um dano tecidual, um processo inflamatório, tem edema. Então, o ideal é que você tome um medicamento que reduza esse processo inflamatório também, para reduzir o edema, tá? Quem vai ser o escolhido aí? Muito provavelmente, grande chance, vai ser a dipirona? Não. Vai ser o paracetamol? Não. O médico vai prescrever, muito possivelmente, diclofenaco, tá? Porque é um medicamento que tem uma boa ação anti-inflamatória, assim também como uma boa ação analgésica, tá? Agora, falando desses aqui, ó, eu coloquei logo todos: ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, nimesulida, piroxicam. Esses aqui, você já tem uma situação de
proeminência de efeito anti-inflamatório. Ou seja, é comum dentistas prescreverem ibuprofeno para preventivo, né, profilático para um processo cirúrgico, já que eles vão meter pancada na tua gengiva, né, e você vai sair de lá com um processo inflamatório aqui, ó, pá, tá ali o abscesso, olha o tamanho do edema que ficou no rosto daquele cara. Aí vai ser uma dipirona que vai resolver? A dipirona pode até ser usada junto com o ibuprofeno no auxílio da redução da dor, mas a dipirona que tem fraco efeito anti-inflamatório não vai resolver aquele problema. Quem resolve? Um ibuprofeno, um naproxeno, um cetoprofeno, a nimesulida, ó, que você tá com infecçãozinha, inflamação na garganta, você quer efeito anti-inflamatório. Você vai tomar paracetamol para dor na garganta? Nunca viu, né? Então você vai tomar uma nimesulida, você vai tomar um piroxicam para inflamação na garganta, tá, gente? Então, esses medicamentos que eu coloquei para vocês, certo? Eles têm um foco analgésico e anti-inflamatório, tá? Não é da alçada desses medicamentos baixar a febre, beleza? Ocasionalmente pode baixar, porque está inibindo COX-1, mas não é o foco deles, certo? Você está com... rapidinho, só para concluir. Certo. Por exemplo, com, sei lá, 40 graus de febre, você vai tomar nimesulida? Não existe isso, você vai tomar paracetamol, você vai tomar dipirona, que tem uma ação antitérmica muito mais pronunciada do que esses anti-inflamatórios. Pode falar. Professor, no caso assim, o ibuprofeno, ele não precisa de prescrição médica, né? Na verdade, nenhum anti-inflamatório. Ó, você está vendo as caixinhas? Venda sobre prescrição médica. Mas são medicamentos que você pode comprar sem a receita, tá? Eles não são de controle especial. Entendi, tá certo. Os medicamentos de controle especial são aqueles que exigem retenção da receita. Para você reter uma receita, você tem que ter a receita. Você tem que ter a dupla. Então, é assim com hipnóticos, sedativos, ansiolíticos, antidepressivos, com antibióticos, tá? Os chamados tarja preta, por exemplo, também são de retenção de receita. Então, apesar da gente saber que existe um risco no consumo desses medicamentos, e eu vou falar sobre esses riscos mais na frente, é importante que vocês saibam que as pessoas consomem de forma indiscriminada, tá? Eles chegam lá tranquilamente e compram qualquer um desses medicamentos sem a precisar da receita, tá bom? E a gente pode encontrar esses anti-inflamatórios também, certo? Em associações, ou seja, além do anti-inflamatório naquela caixinha, eu tenho outras substâncias, ó, o Doril, que tem ácido acetil salicílico e tem a cafeína para ajudar a diminuir dor de cabeça. O Dorflex, que tem a dipirona, tem um relaxante muscular e tem a cafeína para dor muscular. Assim como o Tandrilax, também para dor muscular, mas só que com diclofenaco, paracetamol, tá? Vocês veem que sempre tem, ó, cafeína e um relaxante muscular, carisiprodol, tá? Então, Doril, dor de cabeça, Dorflex, dor de cabeça e relaxante muscular. Tandrilax também, como relaxante muscular, principalmente, torcicolo. Cefálium, para enxaqueca. Quem é que está aqui de anti-inflamatório? Paracetamol. Professor? Oi. Qual a associação da cafeína com relação ao alívio na dor de cabeça? Ótima pergunta e eu vou responder, só não vou responder agora. Guarda para você essa pergunta, que acho que uns slidezinhos na frente eu falo sobre isso. Nem se preocupe, tá? Multigripe. Multigripe para síndrome gripal, certo? Paracetamol, aqui ó, a clofeniramina, que é um antialérgico em casos de crise de sinusite, né? Ou seja, aquela síndrome gripal provocada por agentes alérgicos. Fenilefrina, que eu falei para vocês na aula de simpático, né? Que vai fazer vasoconstrição, descongestão nasal. Então, pode ter agentes anti-inflamatórios em medicamentos contra a síndrome gripal. E esse Buscopan, coloquei aqui também o composto, porque esse composto, ele além de ter a escopolamina,
que diminui as contrações intestinais que está causando a cólica na região intestinal. Lembrar que o Buscopan composto não serve para cólica uterina, tá? Tem a escopolamina, que diminui a contração da cólica intestinal, diminuindo assim a dor intestinal, e tem a dipirona também aqui, ó, tá vendo? Porque no caso a dipirona vai entrar como um analgésico, reduzindo também a sensação dolorosa provocada por uma possível infecção intestinal, tá? Infecção intestinal que gera um processo inflamatório, causando um aumento na sensibilidade da região intestinal, certo? Então, aqui é um quadrozinho mostrando alguns medicamentos que têm mais afinidade por COX-2, ou seja, aquela que é mediante inflamação, e aquelas que têm mais afinidade por COX-1. Então, aquelas que têm mais COX-2, afinidade por COX-2, vocês vão aprender o seguinte, ó. Conforme eu desço isso aqui, eu tenho medicamentos que têm um efeito mais pronunciado que anti-inflamatório. Então, ofacoxib, celecoxib, vou falar mais sobre eles na frente, nimesulida, naproxeno, diclofenaco, ou seja, mais afinidade por COX-2, mais efeito anti-inflamatório, porque a COX-2 é produzida mediante inflamação. Conforme eu subo aqui, ó, eu perco a afinidade por COX-2, ganho afinidade por COX-1. Então, aqueles que têm mais afinidade por COX-2 são aqueles que vão apresentar um melhor efeito analgésico e antipirético. Então, aqui para cima está a aspirina, aqui para cima está a dipirona, ou paracetamol, beleza? Ou seja, quando eu falo de dipirona, paracetamol, que é mais analgésico antitérmico, tem mais afinidade por COX-1. Quando eu falo de nimesulida, naproxeno, diclofenaco, tem mais afinidade por COX-2, porque COX-2 é produzida exclusivamente durante a inflamação. Então, falando neles, certo? Vai ter fármacos que inibem seletivamente a COX-2, certo, gente? Ou seja, não inibe COX-1. Vai inibir apenas a COX da inflamação, certo? Ou seja, são fármacos que podem ser utilizados no longo prazo em doenças inflamatórias crônicas. Tudo bem, pessoal? Então, ó, artrite reumatoide, osteoartrite, onde você tem condições inflamatórias persistentes, tá? Não é interessante o uso de anti-inflamatórios, como é o caso do paracetamol, da dipirona, do nimesulida, porque eu vou mostrar para vocês que eles são fármacos que provocam efeitos colaterais acentuados, principalmente relacionados à mucosa gástrica, acidez gástrica. Então, imagina você usar fármacos anti-inflamatórios que causam acidez gástrica, no longo prazo você vai ter uma úlcera. Então, tem que existir medicamento que se liga só em COX-2, porque a COX-2 está só na inflamação. Logo, essas doenças inflamatórias crônicas, que está produzindo COX-2 o tempo inteiro, usa esses COX-CIBs, ou seja, COX-CIBs são inibidores seletivos da COX-2. Exemplos: celecoxib, etocoxib, certo? São utilizados para essas doenças inflamatórias crônicas, ou seja, que permita um uso prolongado sem causar efeitos colaterais a nível de sistema gastrointestinal. E eu vou explicar a vocês como surgem esses efeitos colaterais dos outros anti-inflamatórios. A vantagem é que os inibidores seletivos COX-2 não provocam esse efeito colateral de distúrbio gastrointestinal, certo? Os inibidores não seletivos, que inibem tanto COX-1 quanto COX-2, esses daí sim, por inibir COX-1, vai apresentar o efeito colateral do distúrbio gástrico. Aí isso aí eu falo mais na frente, tá? Então, ó, ao reduzir a inflamação, certo? Inibindo aí COX-2, principalmente, né? Por exemplo, naproxeno, por exemplo, nimesulida, piroxicam, meloxicam, certo? Esses fármacos que têm efeito anti-inflamatório proeminente, quer dizer que eles estão agindo de forma efetiva em cima de quem? COX-2.
inibindo efetivamente COX-2, com a boa seletividade, vai ter um bom efeito anti-inflamatório. De que sentido? De causar vasoconstrição. Com essa vasoconstrição, gente, eu tenho redução do rubor, concorda? Houve uma vasoconstrição, diminui o rubor, certo? Porque aí o sangue não circula próximo do tecido. Tem uma redução do calor? Peraí, professor, como assim? O calor, o senhor disse que era COX-1 que estava produzindo, né? Mas COX-2 também. COX-2 também produz prostaglandina. Então, se eu diminuo a atividade de COX-2, eu diminuo a produção de prostaglandina que vai lá para o sistema nervoso central, reduzindo o calor também. Mas é o seu foco? Não, tá? Você não tem uma chance grande de diminuir febre com coxib, tá? O coxib que vai inibir COX-2 reduz a febre? Dificilmente, tá? Então, quem é que está atuando lá na febre? COX-1 e COX-3, de forma muito proeminente, tá bom? Mas diminui, de forma, assim, bem amena, mas diminui. Edema, tá? Por que edema? Vai reduzir. A vasodilatação faz o extravasamento do líquido, a exudação. Com a vasoconstrição, diminui o extravasamento, diminui o edema, tá? E, por fim, reduz também a dor, né? Porque com a redução da produção de prostaglandinas que atuam sensibilizando os neurônios, eu tenho uma redução também do processo doloroso, certo? Então, um efeito anti-inflamatório, ele é bem geralzão, assim, certo? Ele faz um pouco de cada coisa, tá? Ele reduz o calor, reduz a dor, reduz o edema, reduz o rubor, certo? Rubor e edema está mais envolvido com a questão da vasoconstrição, então é só quem inibe COX-2 mesmo, tá? Principalmente quem inibe COX-2. O calor e a dor, quem inibe COX-1 também consegue reduzir de forma mais intensa, mais proeminente, tá? Então, ó, o antipirético, que é o que diminui a febre, como é que ele faz isso? Então, é da seguinte forma. Tem uma inflamação, tá? Uma lesão tecidual, conversão de fosfolipídios de membrana em ácido araquidônico pela fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, ou melhor, esse ácido araquidônico vai ser convertido em prostaglandina do tipo E por ação da COX, certo? COX-1, COX-2 e COX-3, não é isso? COX-3 aumenta a prostaglandina do tipo E de febre, tá bom, gente? E aí essa prostaglandina do tipo E vai lá pro hipotálamo aumentar a nossa temperatura corporal, tá bom? Como é que os anti-inflamatórios vão atuar? Vão inibir a COX 1, 2 e 3, certo? Reduzindo a produção de prostaglandina E, reduzo a estimulação no centro regulador da temperatura, no hipotálamo, logo essa temperatura cai. Agora ela não vai cair assim para causar hipotermia, não, tá, gente? Ela vai cair para regularizar, para ficar em níveis normalizados, homeostásicos, tá? 36,7, certo? 36,8. E aí, analgésico. Analgésico é assim, ó. Processo inflamatório, tá? Lesão tecidual, fosfolipídio de membrana vai ser convertido a ácido araquidônico pela ação da enzima fosfolipase A2. A enzima eu sempre confundo. O ácido araquidônico vai ser convertido pela enzima ciclooxigenase do tipo 1 e do tipo 2 em prostaglandina D2. A prostaglandina D2, o nome já diz, D de dor, tá? Vai no nociceptor. O que é nociceptor, professor? Nociceptor é um neurônio responsável pela condução do estímulo doloroso, tá? São chamados neurônios sensitivos. E o que é que a prostaglandina D faz com ele? Sensibiliza, tá? Ou seja, prostaglandina D2 vai no neurônio causar sensibilidade. Essa sensibilização quer dizer que um estímulo que antes não me provocava sensação dolorosa, agora pode provocar, tá? O que é que os AINES fazem, gente? Os AINES bloqueiam a COX-1 e 2, reduz produção de prostaglandina D2, ao invés da prostaglandina D2 sensibilizar os nociceptores, este evento não acontecerá. Dessa forma,
reduz a sensação dolorosa. A gente chama isso de efeito analgésico. Beleza, gente? Isso aqui que está aqui é só o resumo do que eu falei, tá bom? Respondendo a pergunta de Dara, os AINES são utilizados para a cefaleia, né? Ou seja, para o tratamento da dor de cabeça. Então, vamos pensar o seguinte. Você passou o dia no trabalho, um dia muito estressante, chegou em casa e está com dor de cabeça, certo? Aí você vai parar e pensar, eu vou tomar um anti-inflamatório, ou seja, tem algum processo inflamatório acontecendo na minha cabeça para ela estar doendo, entendeu? Então, por que eu vou tomar um anti-inflamatório? Então, você já está fazendo um link aí, ó. Não existe um processo inflamatório. Até pode ter. Mas, certamente, o motivo dessa sua dor de cabeça não é uma inflamação no seu cérebro, tá? Então, vamos pensar o que acontece de fato, certo? Supondo que aquela dor de cabeça foi uma dor de cabeça provocada por estresse. Cortisol, certo? Libera substâncias que vasodilatam, certo? Ou seja, aumenta o tamanho do vaso. Ah, professor, tá parecido, né, com um processo inflamatório. Só que não tem nenhum agente, né, nocivo aí. Professor, Oi. aí seria o COX-1, né? Pode me dizer? Exato. A ação dele vai ser... Eu vou explicar, calma aí, viu? Eu vou chegar onde você está perguntando. Então, você para e pensa, tem um processo inflamatório acontecendo? Não tem, tá? E aí, o que é que está acontecendo? Por que vasodilator? Né? Eu tenho estímulos que podem vasodilatar, certo, gente? Então, cortisol pode estimular o vaso a dilatar. Como já fizeram a pergunta aqui, ó. Não sei se vocês lembram, mas no endotélio tem uma COX constitutiva, chamada COX-2, tá? Que faz vasodilatação. Ó, vamos voltar para ver se é ou não é, ó. Ó. Calma aí. Ó. Cadê a COX-2? Voltei demais. Tá aqui, ó. Olha a COX-2. Constitutiva no endotélio. Eu disse o que ela fazia? Eu acho que eu não disse, não foi? Expressão constitutiva de COX-2 no endotélio. O que é que essa COX-2 no endotélio está fazendo, gente? Está produzindo ao tempo todo prostaciclinas, tá? Prostaciclinas que vão tanto ter efeito antiagregante plaquetário quanto vasodilatador, tá? Então, independente de ter processo inflamatório, no meu vaso, no meu endotélio, tem COX-2 gerando prostaciclina. E essa prostaciclina pode estar vasodilatando, causando justamente este aumento do tamanho do vaso. Tá, professor, mas eu ainda não entendi o porquê de causar dor, porque o senhor falou que a COX produz prostaglandina D e é ela que vai aumentar a dor. Isso está falando aí de prostaciclina que está vasodilatando. O que é que isso tem a ver com a dor provocada na dor de cabeça? Tudo a ver, porque não é uma dor inflamatória, tá, gente? Essa dor, ela é mecânica, é uma compressão dos neurônios mediante aumento do tamanho do vaso. Então, o que é que acontece? Tua COX-2 aumentou a produção de prostaciclina, que vasodilatou, esse vasodilatação pressiona, certo? Toda a inervação cerebral e esse estímulo mecânico causa a sensibilidade dos nociceptores, provocando a dor de cabeça. Então, para você tratar a dor de cabeça nesse caso, é só diminuir o tamanho do vaso, ou seja, ser vasoconstritor, tá bom, gente? Um inibidor COX-1 vai fazer isso, um inibidor COX-2 também tem capacidade de fazer isso, tá? Logo, os AINES, como dipirona, paracetamol, tem a capacidade de promover esse efeito analgésico, reduzindo a dor de cabeça, mas não é especificamente pela redução da prostaglandina D, não, tá? E sim, mediante redução da prostaciclina, né? Porque a prostaglandina aí, ou seja, redução da prostaciclina, redução da vasodilatação, deixa de pressionar os neurônios,
facilita. E aí, respondendo também outra questão que fizeram, por que que a cafeína encontra-se em formulações para dor de cabeça? Porque aí eu tenho os AINES ajudando nesse processo de inibir a COX-2, não produzir a prostaciclina para o vaso não dilatar. Além disso, tem a cafeína, que a cafeína tem o mecanismo de ação vasoconstritor, certo? Por isso que a cafeína aumenta a pressão arterial, porque ela é vasoconstritora. Então, o uso da cafeína vai lá nas artérias cerebrais, começa a contrair as artérias, diminuindo o calibre delas, deixando de pressionar. Por isso que é uma combinação dos deuses, você associar um anti-inflamatório com a cafeína, tá? Porque aí, meu amigo, é 15 minutinhos para a dor de cabeça passar, tá? Agora, lógico. Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, pessoas que são acostumadas a tomar café todo dia. E no dia que não toma café, apresenta cefaleia. Seria mais ou menos a mesma situação? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, ó, vamos pensar, olha o que ela falou. Uma pessoa que toma café todo dia, primeiro que ela já está se tornando dependente. Então, a ausência do café vai causar síndrome de abstinência. Dos sintomas da síndrome de abstinência é a dor de cabeça. Vamos entender por quê. O que é que o café faz? Ó, cafeína. Faz o quê? Cafeína faz vasoconstrição. Não é assim? Em excesso, pode até aumentar a pressão arterial. Mas faz vasoconstrição, ajudando a diminuir dor de cabeça, etc. Agora, tu para de tomar café, o teu vaso que estava ficando contraído mediante a atuação da cafeína, ele vai fazer o quê? Vai dilatar o vaso. Vai aumentar. Não tem mais cafeína, teu vaso imediatamente dilata. Porque ele estava contraído mediante presença da cafeína. Na ausência dela, síndrome de abstinência. Vaso dilata. No que dilata, começa a pressionar os neurônios e você está com dor de cabeça. Ah, que dor de cabeça, vou tomar um café. E aí, quando você toma o café, o que é que o café faz? Contrai o vaso novamente. Resultado disso, diminui a dor de cabeça. Tá, gente? Então, muito legal aí a observação, tá? Outra curiosidade, bora lá. A outra curiosidade é que existe uma exceção, certo? Uma exceção com relação às dores provocadas pelo processo inflamatório. Como foi que eu mostrei a dor? Ó, a dor eu mostrei assim, ó. Inflamação, né? Aí aumenta pela COX-1 e pela COX-2 a produção de prostaglandina D2, que D é de dor, né? Sensibilizando os neurônios, né? Assim que provoca dor, beleza. Aí você diz, então na dor menstrual, né? As prostaglandinas D2 vão sensibilizar os neurônios da região uterina, causando a sensação de dor, de cólica. Errado, não é assim, tá, gente? É diferente. Lá no útero, quando começa a haver a descamação, certo? Do endométrio, começa o processo inflamatório, a COX aqui começa a produzir essa prostaglandina que eu ainda não falei para vocês. Por quê? Porque essa prostaglandina, ela é específica dessa região. Ela é muito produzida nessa região, certo? Logo, o que é que ela faz? Contração de músculo liso uterino, certo? Contração de músculo liso uterino contrai, espasmo, contração involuntária forte, cólica. Essa cólica pode ser intestinal, pode ser uterina, né? Porque são músculos lisos, tá? Então, no caso da produção por COX-1 e 2 de prostaglandina G, F, 2-alfa, isso ocorre no endométrio. Essa prostaglandina estimula o músculo liso uterino, que quando contrai, provoca dor. Ou seja, é uma dor de contração muscular. Tudo bem? Então, minha gente, o medicamento de dipirona pode ajudar? Pode, porque ele é um anti-inflamatório. Muito pouco. Ação anti-inflamatória, tem mais ação analgésica, ação antitérmica, mas não vai ser tão eficaz, né? A dipirona para as cólicas uterinas. O paracetamol não é um analgésico, professor? Vai ser eficaz? Não tanto. Porque apesar de inibir COX-1 e 2,
reduzindo a produção de prostaglandina F2, o foco dele não é anti-inflamatório, é redução de prostaglandina D, diminuindo a dor, e E, diminuindo a febre. Então, o uso tem que ser de um anti-inflamatório específico da COX que atua nessa região do endométrio, tá? E não é qualquer um que faz isso. O ácido mefenâmico, gente, é um medicamento que foi produzido para bloquear a COX 1 e 2 no endométrio. Ó que legal. Ele tem essa afinidade por essa região tecidual, tá? Ele vai se concentrar nessa região, a circulação dele. Ele não atua muito sistemicamente, não. Ah, tô com febre e vou tomar ácido mefenâmico. Não vai servir para nada, tá? Agora, tá com cólicas uterinas, quando o ácido mefenâmico começa a circular, ele tem uma afinidade pelo endométrio. Quando chega lá no endométrio, né, se encontra com as COX, inibe as COX, resultado disso, diminui prostaglandina F2-alfa, reduzindo de forma eficiente a dor provocada pela contração do músculo liso uterino. Beleza? Como os anti-inflamatórios geram distúrbios gástricos, tá, gente? Bora lá. Ó. Aqui, a COX-1 é constitutiva na mucosa gástrica. Lembra isso que eu falei? COX-1 constitutiva na mucosa gástrica. Aqui tá as células parietais, certo? Então, o ácido araquidônico, quando sofre a ação do COX-1, produz quem? Produz prostaciclinas e prostaglandina E, certo? Começa por aí. Então, vamos lá. Quando essas prostaglandinas e prostaciclinas se ligam nesses receptores aqui, ó, EP2, certo? Começar por ele. Olha quem ele libera. Muco e bicarbonato, tá? Então, isso é normal que acontece. Fisiologicamente, eu agora, minha COX-1, lá na minha mucosa, está produzindo prostaciclina e prostaglandina E para estimular a liberação de muco e bicarbonato, tá? Muco é essa camada azul aqui, tá vendo? E esse negocinho azul com as perninhas para cima, professor? Isso é uma bactéria, tá? Uma bactéria que está tentando corroer o muco para chegar nas nossas células, mas não vai fazer isso. São bactérias da flora intestinal gástrica. E aí, ó, COX-1 produziu prostaciclina e prostaglandina E, que estimulou o receptor a liberar o quê na célula parietal? Muco e íon bicarbonato, tá bom? Muco vai proteger do ácido das bactérias as células parietais, certo? Outro evento que acontece é que as prostaciclinas e prostaglandinas estimulam esse receptor EP3, tá, gente? E o que é que esse receptor faz na célula parietal? Estão vendo esse sinal aqui, ó? Esse sinal é de inibição, tá, gente? Ó, é uma seta com traço. É diferente de estimular. Isso aqui é inibir. Então, ele inibe um transportador de íons H+, tá? O que é que faz esse transportador? Pega íon H+, da célula parietal, joga no meio extracelular, ou seja, para fora da mucosa. Para que serve esse H+? É o ácido que forma o ácido clorídrico, tá? É esse ácido que vai digerir as proteínas. Então, essa bomba é chamada bomba de prótons. Ela é importante para a digestão dos alimentos, tá? Só que o excesso dela vai me causar o quê? Vai me causar azia, vai me causar dor epigástrica. Eu não posso ter o excesso dela, da liberação de ácido. Tá, gente? Esse ácido, normalmente, ele está aqui digerindo os alimentos, mas ele bate no muco e volta. Vocês estão vendo, ó? O ácido bate no muco e volta, fica por lá mesmo, certo? Então, a prostaglandina E e a prostaciclina expressa constitutivamente está protegendo meu estômago de duas formas. Liberando muco, diminuindo a liberação de ácido, certo? Quem faz esse efeito também de diminuir a liberação de ácido e inibir na bomba de prótons é o omeprazol. O omeprazol faz isso aqui, ó, igualzinho. Inibe essa bomba, deixa de liberar ácido, tá bom? Então, ó, que legal, cara. É muito bom ter COX-1 constitutiva, porque eu vou ter meu estômago protegido, tá? Agora, tu começou a tomar um AINES. O que é que os AINES fazem? Ó, a setinha de inibição, tá vendo? Ó, essa setinha de inibição, essa setinha aqui é de estimulação, tá? Aprendam isso também, é muito importante. Na farmacologia a gente usa muito essas
essas siglas, tá? Então, o que é que os AINES fazem com a COX-1 constitutivo? Bloqueiam, né? Inibe. Com a inibição da COX-1, eu tenho inibição da produção de prostaciclinas e prostaglandina E. Começou a desordem, ó. Porque o que é que elas estavam fazendo? Protegendo, liberando muco, bicarbonato, certo? Inibindo a bomba. Agora que diminuiu a produção dessas prostaglandinas, vai diminuir a produção de muco também, tá? Diminuindo a produção de muco, vai haver uma fragilidade na camada aqui. Vocês vão ver que ela vai desaparecer, tá? Diminuiu a formação de muco, desaparece a camada de muco. Outra coisa que vai acontecer é a bomba vai ser ativada, né? Já que não tem mais prostaglandina nem prostaciclina, a bomba vai estar atuando aí à torta e à direita, colocando hidrogênios, íons hidrogênios, prótons na mucosa, que vai aumentar a acidez gástrica, tá? Então, ó, reduziu o muco, perdeu parte do muco. Deixou de inibir a bomba coloca mais íons hidrogênios, mais prótons para o meio eixo, deixando essa região mais ácida. Esses hidrogênios, que são ácidos, vão corroer as células parietais, tá? Que a COX-1 estava protegendo. E aí, com essa degradação das células parietais, eu tenho o surgimento de doenças gástricas, distúrbios gástricos, como dor epigástrica, tá? Aquelas pontadas que dá no estômago, né? Você sente aquelas pontadinhas ali. Então, isso é provocado por causa do ácido batendo na célula, certo? Isso vai evoluindo, né, de gastrite, de inflamação na mucosa para úlcera. Úlcera já é um ferimento que atingiu o vaso sanguíneo. Com o vaso sanguíneo sendo exposto, eu posso apresentar hemorragia, tá? Então, úlcera, erosão, náusea, hemorragia, tudo isso pode ocasionar com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais no longo prazo, tá? Então, ó, tu vai tomar aquele nimesulida por causa da infecção da garganta, então, meu amigo, tem que tomar um antiácido junto, para bloquear essa bomba aqui, ó, para não liberar muito. É comum, ó, você vai fazer uso aí de 14 dias anti-inflamatórios, usa também o omeprazol. É muito comum associar inibidor de bomba com anti-inflamatório para prevenir estes distúrbios gástricos. Tá bem, pessoal? É até comum também você, quando está com azia e procura o gastro, na anamnese ele pergunta assim, utilizou nos últimos dias, semanas, na última semana, algum anti-inflamatório? Se você disser sim, ele já sabe qual é o motivo da tua doença. Suspende o uso do anti-inflamatório, tá? Vai tomar um específico de COX-2, tá, gente? Porque aquele que inibe só COX-2, o COX-IB, não provoca esses distúrbios gástricos, concordam? Se ele só inibe COX-2, a COX-1 continua tranquilamente causando seus efeitos constitutivos e fisiológicos. Tranquilidade. Isso aí é um dos principais efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Agora eu vou para o outro. O outro envolve eventos trombóticos. Tudo bem? Ou seja, formação de trombo. Vamos ver como é isso aí. Ó, tem o COX, certo? COX-1 na minha plaqueta. Isso aqui é um vaso sanguíneo, tá, gente? Só para esclarecer para vocês. O sangue está passando aqui. As células endoteliais são essas roxinhas, tudo bem, ó? Roxinhas aqui, células endoteliais em contato com o sangue. Amarelo é uma placa de ateroma, tá? Depósito de colesterol. E rosa aqui, tecido muscular liso. Então, ó, circulando aqui eu tenho uma plaqueta. Expressa constitutivamente COX-1. O que é que essa COX-1 está fazendo nessa plaqueta? Convertendo ácido araquidônico em tromboxanos. O que é que faz esse tromboxanos? O já diz, ó, forma trombo, né? Ou seja, ativa a agregação plaquetária. Tudo bem?
Com a ativação dessa agregação plaquetária, você forma o coágulo sanguíneo. Tem que ter cuidado, não pode ter esse efeito predominante, tá? Então, para que não forme trombo no nosso organismo, a gente tem constitutivo também COX-2 no endotélio do vaso. O que é que ela vai fazer, hein? COX-2 vai converter o ácido araquidônico em prostaciclina. Prostaciclina faz efeito antiagregante plaquetário. Então, são enzimas expressas constitutivamente, COX-1 na plaqueta, COX-2 no endotélio, ambos produzindo mediadores diferentes, COX-1 tromboxano, que ativa a plaqueta para formar trombo, COX-2 produz prostaciclina, que inibe a formação dos trombos, havendo aí um equilíbrio. Beleza, gente? Aí, se você utiliza um COX-CIB, o que é que o COX-CIB vai fazer? Bloqueia COX-2, tá? Com o bloqueio de COX-2, minha gente, vamos ver o que é que vai acontecer, ó. Bloqueou o COX-2, certo? Deixou o COX-1 lá atuando, né? Porque o COX-CIB bloqueia só o 2. Aí, tem redução na produção de prostaciclinas. Com redução da produção de prostaciclinas, não vai haver a inibição da agregação plaquetária. Logo, esta COX-1 continua atuando, produzindo tromboxano, produzindo ativação plaquetária, vai chegar um momento em que formou um trombo. Esse trombo, ele pode ficar aí causando obstrução, isquemia, tá? Essa isquemia no coração causa um infarto, no cérebro causa um AVC, tá? A depender do formato, até um aneurisma, tá? Então, olha só a consequência do uso do COX-CIB, né? Que bloqueou o COX-2, certo, gente? Possibilidade de formação de trombo. Então, gente, olha que coisa. Estão vendo esse medicamento, Vioxx? Esse medicamento Vioxx, Rofecoxib, foi desenvolvido e começou a ser utilizado em 2008, tá? E ele entrou justamente como a promessa do anti-inflamatório específico de COX-2. Ó. Isso é um COX-CIB, ele é seletivo COX-2. Fenomenal. Por quê? Só vai bloquear a COX induzida, né? Que é a COX-2. E aí acabou o efeito colateral. Você não vai ter distúrbios gástricos, tá, gente? Então, eles começaram a utilizar, principalmente para aqueles que tinham doenças inflamatórias crônicas. Tudo bem? Que crônico quer dizer que tem que usar de forma prolongada. E esse era o maior desafio das pessoas que utilizavam inibidores não seletivos. Porque eles acabavam desenvolvendo gastrite, úlcera, aí ficavam utilizando omeprazol, aí via que o omeprazol no longo prazo causava Alzheimer. Enfim, era uma complicação. Então aí eles disseram, não, vamos desenvolver um que atue só em COX-2. E desenvolveram, a Rofecoxib. Primeiro COX-CIB do mercado, 2008. Foi o que aconteceu, gente? Danadão do COX-CIB começou a bloquear uma enzima COX-2 que ninguém sabia que existia constitutiva, aquela da célula endotelial. Resultado disso, começou as pessoas que usaram Rofecoxib a formar trombo. E aí, tome doença cardiovascular, certo? Muita gente infartando, tá? Com isquemia, alguns apresentando AVC, muitos apresentaram doenças cardiovasculares crônicas, até que a Merck, que é esse laboratório, fez um estudo e viu, gente, existe uma enzima que ele está bloqueando constitutivamente, que fazia uma função fisiológica, a COX-2. A COX-2 que estava produzindo prostaciclina para combater a agregação plaquetária, deixou de fazer isso, causando essa doença cardiovascular. Tome processo em cima da Merck e resultado, acabou-se, né, a sua jornada de COX-CIB, mas aí a indústria se aproveitou, né, e disse assim, ó, vamos produzir COX-CIB que não inibe a COX-2 constitutiva. Então, gente, o Celecoxib, que é o Celebra, o Etoricoxib, que é a Arcóxia,
tá? A gente tem o valdecoxib também, que são utilizados para doenças osteoarticulares, inflamatórias crônicas, e que não causam inibição da COX constitutiva. Oba! Parabéns, indústria farmacêutica. Estão ricas agora, né? Ganhando fortunas com isso. Porque aí os indivíduos que têm doença inflamatória crônica podem usar sem ter o distúrbio gástrico, porque não inibe COX-1. Inibe COX-2 seletiva, inibe, mas só a da inflamação, porque eles fizeram testes colocando a COX-2 constitutiva, tinha algumas regiões, alguns sítios ativos apresentando regiões diferentes, que os fármacos que eles desenvolveram não seriam capazes de inibir. Dessa maneira, não causando o efeito antiagregante plaquetário. Beleza, pessoal? Então, era isso, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês com relação aos AINES, com relação aos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai entrar nos corticoides, tá? Que são aqueles anti-inflamatórios esteroidais usados para processos inflamatórios crônicos, certo? Ou seja, não é para inflamação aguda como aqui. AINES é coisa mais aguda. Os corticoides têm um uso mais prolongado, tem o intuito de tratamento da inflamação crônica. E aí a gente vê as peculiaridades desta classe de medicamentos na próxima aula. Beleza, gente?